boa noite para todo mundo aqui. Vai entrar daqui a pouco a galerinha que também me segue está chegando, né? Estou vendo aqui que está enviando convites para elas. É isso. Vamos. Muitas Pronto. reflexões, você entrando aí, e recebi muitas mensagens, algumas boas, algumas desaforadas. Ixi. Muitas dúvidas, né? Sobre esse assunto. Exatamente, mostrando a necessidade que o público tem de uma resposta, né? De alguma coisa que explique o que é que está acontecendo e que alternativas tem. Infelizmente, a gente é um pouco carente dessas questões. De informação, né? Exatamente. Doutora Ivonilde, vamos lá. Quero que você fale quem é você, o que você faz, onde é que você vive. Dá um help aqui pra gente conhecer melhor, né? Para as meninas conhecerem você melhor. Quem é essa doida dos cabelos roxos? Né? Bom, eu sou Ivonilde Jales, para quem está chegando. Eu sou médica ginecologista, eu atuo aqui em Natal. E eu trabalho ajudando mulheres a se encontrarem com seus corpos, a se integrarem com eles, a viverem bem, em harmonia, de forma mais fisiológica possível, né? Trazendo recursos mais naturais para encontrar o equilíbrio, para que essas mulheres parem com esse sofrimento e principalmente com a guerra que elas têm com os corpos. Né? Tem muita mulher que vive em guerra, em confusão com seus corpos, que odeia ser mulher, odeia menstruar, odeia isso. E isso a gente precisa tirar essa ideia e também levar a informação de que saúde do corpo não está dissociado das outras questões que a gente tem. Corpo e mente não são coisas diferentes, não são aspectos diferentes. São expressões diferentes do mesmo ser. Então, a gente precisa integrar todas essas questões para poder encontrar a solução tanto dos problemas de saúde física, quanto de problemas de saúde Tá tudo relacionado. Saúde física, relacionamento, finanças, negócios, emocional, trabalho, propósito de vida. Tudo isso é uma coisa só, está relacionado. Então, quando uma coisa está desregulada, a gente vê os sintomas nos outros aspectos. Então, o meu trabalho se concentra em explicar a essas mulheres como é que isso acontece. Eu já estou vendo aqui alguns comentários assim, bem interessantes, né? Explicar como é que isso acontece, por que que você adoece, por que que você tem endometriose, né? Porque a gente tem muitas explicações assim, não é idiopático, a gente não sabe a causa, mas tudo tem uma causa. Não pode existir, a gente pode até não saber explicar, a medicina tradicional pode até não ter recursos para explicar tudo, mas que a gente tem causa sim. Tudo tem, né? Estou vendo aqui umas... Não, deve ter sido com você que falou. Que tem aqui umas... A gente vê no final os comentários. Pra a gente não perder a linha de raciocínio, né? Tá ótimo. Pronto, doutora Ivanilde. A gente tem algumas perguntas que eu separei, né? Pra gente começar a comentar sobre essas perguntas, e à medida que vocês forem ficando com dúvidas, minhas, vocês podem mandar aqui, tá? Nos comentários, que no final a gente dá uma olhadinha para responder. Então, a primeira pergunta é: como tratar a endometriose de forma natural? Né? Porque hoje, as formas de tratamento da endometriose são medicamentosas, né? Com anticoncepcional, tomar Zoladex, fazer a cirurgia. Os médicos, eles dão todos esses caminhos para as mulheres que têm endometriose, mas o caminho natural, que é o que muitas procuram, eles não dão, diz que não funciona, que só vai atrasar o seu tratamento e tudo. Então, você tem uma visão diferente, né? Desses outros médicos, que você enxerga dentro, né? De dentro, de onde é que veio a doença. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que as mulheres que têm endometriose podem começar a tratar, né, a endometriose e como elas podem melhorar a questão das dores, né? Primeira questão que precisa ser vista antes de se falar como é que é esse tratamento mais natural é você entender a causa. Alguém perguntou assim, e qual a causa, né? Todos os problemas de saúde, absolutamente todos os problemas físicos que você tem, eles têm origem, eles têm início numa questão emocional, numa questão energética. Ela pode até nem ser só uma questão emocional.
ela pode começar na forma de você pensar. Apesar de que todo pensamento gera uma emoção. Todas as doenças, especificamente, tudo, até uma topada que você leva é porque você terminou trazendo aquilo, vibrando no seu campo de atração e que você levou aquilo. Um acidente também tem toda essa questão. Mas a gente não vai entrar nisso porque isso é uma coisa um pouco mais profunda. Aprofundada, Isso é um pouco mais profundo em relação à questão de frequência e de vibração. Tudo é frequência. A gente precisa entender que o nosso corpo é formado da mesma coisa, da mesma forma como todas as coisas no mundo. Nós somos feitos de átomos que estão lá. Dentro deles tem prótons, nêutrons, elétrons e tudo que tem lá, a energia toda para formar esse átomo, né? Então, se nós somos formados disso, nós temos as mesmas características disso aí. Então, a gente é, na prática, partícula e onda. Mais de 99% do que a gente não é. É espaço vazio. Está preenchido por energia. Simplesmente é isso. E a gente organiza esse corpo de acordo com a intenção, que aí essa intenção pode ser que entendam que é só do Criador, a intenção, e a gente vai para questões também muito profundas. Mas o que é que eu quero dizer? Existe uma organização energética no nosso corpo, certo? E se essa organização energética ela acontece, então, no desenrolar da vida, todas as alterações que a gente tem também estão relacionadas a uma desordem energética. Como assim energética? O que é que tem a ver pensamento, com emoção? Se eu ouvi dizer que tem a ver com hormônio e tal. Fica estressada para ver como é que fica a tua menstruação. Você vai ver que vai ter alteração. Não é assim? Estressada que você vai ver que tem algum tipo de problema de saúde. Só que... Dores, TPM, não sei o que, o sangramento vai aumentar. Só que o que é que você precisa entender? É que cada tipo de sintoma, ele está relacionado a um tipo específico de pensamento e emoção. Porque isso é frequência, de novo, isso é frequência, é sintonizar uma rádio específica. Eu quero escutar, por exemplo, a 104. Se eu sintonizar na 88, eu não escuto o som a música que está rolando na 104. Não é assim? Então, sim. Como é que isso acontece? Eu tenho um determinado pensamento. Ser mulher é muito difícil. Então, pensamento. Quando eu penso isso, eu jogo essa informação. Isso aí é neurofisiologia, certo? Então, não tem nada de esotérico aqui. Então, você tem um pensamento, ser mulher é difícil. Aí você empurra esse pensamento, isso vai ser conectado, uma informação vai ser transmitida para o sistema límbico. Você pensou no córtex, vai para o sistema límbico, que é onde você processa as suas emoções. Então, ser mulher é difícil. Eu me senti angustiada, eu me senti injustiçada, eu senti várias emoções, medo, raiva. Eu joguei essas emoções, isso foi codificado para o hipotálamo, que fica lá no centro do cérebro, e ele está responsável pelas funções básicas, funções vitais do corpo. Temperatura, fome, sono. Temperatura, fome, sono. E agora me faltou a outra, mas são 4 funções vitais. O hipotálamo, recebendo essa informação, joga isso para a hipófise, que é a mãe de todas, a central de todas as glândulas. A hipófise vai codificar aquela frequência de vibração que começou num pensamento em uma mensagem de um hormônio para uma glândula específica. Então, ser mulher é muito difícil, ela vai lá no ovário. Ser mulher é muito difícil. Vai dar alteração, vai dar ovário policístico. Eu tenho medo de engravidar. Ou eu lembro que uma história da minha mãe ou da minha tia, o meu nascimento foi um nascimento difícil, teve tal repercussão. Gerou um pensamento, me deu medo, jogou para hipotálamo, hipófise, ovário. Vou alterar a produção da minha progesterona e vai vir o quê? Com esse pensamento específico, endometriose. Então, a causa, para chegar essa história todinha, para chegar na causa real da endometriose. De início, as mulheres estranham muito quando eu falo nessa causa, mas quando a gente vai escacaviar lá direitinho, é ela quem... Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação, porque tá ficando escura, não sei se é porque eu tô aqui na parte de baixo do vídeo. Mas o que é que causa a endometriose? É um medo, é uma história, é um pânico em relação a ser mãe ou as repercussões que isso tem. Seja no período da gravidez, seja em relação ao parto,
seja o que acontece com a mulher depois que ela é mãe, com o filho Isso, e tal. isso pode ser também questão inconsciente, né? A pessoa nem se lembra o que aconteceu Sim, e tem, tipo assim, acha na, que, vale, mas eu não tive nenhum passado assim e hoje eu não consigo engravidar. Às vezes é uma a coisa que ela maioria, não pensou. a maioria está tentando engravidar, não é? A maioria que Sim. você vê aí não está tentando engravidar. Tem delas que já tentou FIV, que fez tudo no mundo para engravidar, não é isso? Mas no fundo, lá na alma dela, no inconsciente, porque quando a gente fala isso, elas vão dizer assim, que nada, eu sou doida para ter filho. A coisa que eu mais quero no mundo é ter um filho. Mas quando a gente vai catar na história dela, uma história, às vezes é o próprio parto, o nascimento dela, que foi um nascimento difícil. Eu nunca fui diagnosticada com endometriose, certo? Só que na minha adolescência e adulta jovem, eu tenho 38, né? Eu sou adulta jovem, fala sério. É sim. Mas assim, até uns 20 e poucos anos, que foi o período que eu briguei bem com a menstruação, né, e tal, eu tinha cólicas, assim, tenebrosas. Eu nunca tive um diagnóstico de endometriose, mas os sintomas eram muito parecidos. Tinha alteração intestinal, tinha muita dor, tinha algumas questões que eram muito parecidas. Nunca chegou o diagnóstico. E eu não tinha noção do quanto isso não tinha a mínima noção dessas relações entre emoções e tal. Isso acontece hoje. Hoje eu tenho essa consciência. Mas naquela época eu tinha um pânico horroroso. Eu não conseguia nem imaginar com a barriga. Alguém falava de estar grávida, eu tinha assim, me dava um pavor e eu não sabia nem do que era. E eu vim saber o que era isso há pouco tempo, porque eu descobri como foi o meu parto. De fato, eu sabia que tinha sido o meu nascimento, né? De fato, Uhum. eu não tinha sido um nascimento fácil. Mas eu vim saber especificamente numa terapia, num processo terapêutico, que foi um parto muito doloroso, muito sofrido, tanto para mim quanto para minha mãe, e que isso repercutiu em várias questões da minha vida. Como é que foi a minha mudança, né? Porque naquele período eu não tinha consciência disso. De repente chegou o retorno de Saturno e eu estava ali por volta dos 30 anos e é uma época que você faz muitas reflexões sobre a vida e tal. Então, eu estava com a vida profissional organizada, era uma médica concursada, tinha 2 empregos, assim, 2 concursos públicos, estava bem, Uhum. estava de vida. Então, um questionamento começou. Só que eu não sou mãe. E aí isso ficou uma perturbação muito grande, de eu não sou mãe, eu não sou mãe, e aquilo tinha que mudar na minha vida. Então eu tive que mudar a minha visão sobre ser mãe, sobre a gestação e sobre o parto. Só que eu ainda tinha muitas coisas dentro, não foi trabalhado tudo, e também não foi lá essa gestação toda mil maravilhas, não. Foi boa, mas não foi as mil maravilhas, porque ainda tinha essas questões emocionais envolvidas. Mas hoje, com isso tudo trabalhado, eu estou completamente liberta dessas dores, porque eu passei por um processo de transformação muito importante. Então, como seria, voltando lá à primeira pergunta, como seria o tratamento da endometriose? Ora, se a causa primária ela está na forma como você pensa e sente a gestação, parto, né? Essas questões relacionadas a ser mãe, às vezes é uma história de tia, mãe, filha, avó, sei lá. Se você tem isso, então um dos passos é encontrar quais são os seus traumas, quais são os seus medos, o que é que lhe angustia em relação a estar grávida. E eu posso até depois passar um exercíciozinho para a gente encontrar esses pontos, certo? Uhum. Outra questão muito importante, que do ponto de vista prático, quem tem endometriose, ela está sistemicamente inflamada. É uma doença inflamatória, certo? É uma doença por si, uma doença inflamatória. Você tem vários marcadores inflamatórios. Tem pessoas que têm aí marcadores tumorais positivos quando você tem endometriose, né? Você Miomas, né? Adenomiose também. adenomiose, que é um tipo de endometriose, né? Num lugar específico. E se você tem um processo inflamatório, você tem que tirar as causas da inflamação. Então, quais as causas da inflamação? Alimentação, um sono inadequado, né? Falta de respeito aos seus ciclos. Nós somos cíclicas e a gente precisa respeitar esses ciclos. E isso serve para qualquer mulher, não é só para quem tem endometriose, não, tá? Para quem tem TPM, isso é fundamental.
você tem as fases. Você tem uma fase quando você está menstruada, você funciona de um jeito. Depois da menstruação, você funciona de outro. No período fértil, você funciona de outro. No período pré-menstrual, você funciona de outro. Então, você tem que aproveitar... Ui, desculpa, bati aqui no tripé. Você tem que aproveitar cada fase dessa e funcionar, se programar para funcionar em acordo com essa fase. Certo? Por quê? É como se... Isso para tudo na nossa vida. Se a gente sai do fluxo natural das coisas, a gente vai sentir, a gente vai sofrer. Porque, vamos pegar um exemplo na natureza. E a gente não pode se dissociar da natureza, tá? As pessoas fazem essa dissociação também. O homem e a natureza, né? Os seres humanos e a natureza. É a mesma coisa, né? Uma coisa, a gente tá lá, a gente só vive nas cidades e olhe lá. Então, as pessoas não entendem que existe essa relação. Então, você pega, por exemplo, um rio. E ele vem num fluxo, mesmo que seja um rio pequeno. Ele vem seguindo um determinado... Ele vem da nascente e ele tá indo... Lá no final ele vai chegar no mar, certo? Se você pega esse pequeno riacho e você coloca pedras para impedir, o que é que vai acontecer? Vai encher. Alagar Tampar, né? O processo. Isso. Não é isso? Ele vai alagar ao redor. Então, o que tem ao redor da vegetação, de animais e tudo, você criou uma desarmonia. É isso que acontece no nosso corpo quando a gente adoece, seja de que sintoma for, uma dor de cabeça. É simplesmente uma desarmonia. É um desrespeito ao funcionamento daquela determinada área. Como, por exemplo, dor de cabeça é excesso de pensamento. Toda dor de cabeça é excesso de pensamento. Por quê? Porque o nosso sétimo chakra, ele não foi feito para a gente estar pensando. Ele foi feito para a gente conectar com o que é superior, enviar os nossos comandos para a energia do universo e esperar. Só isso. Então, a gente não tem que estar pensando, maquinando. Por isso que ele adoece. Quando a gente diz respeito ao nosso segundo chakra, que é o que está relacionado aos órgãos reprodutivos, tá lá, a gente vai ter problema. Então, resumindo, tratar a endometriose de uma forma natural. O que é? Então, tirar. E eu acho que tem uma pergunta a respeito disso, né? Da alimentação. Tirar glúten, leite e derivados, leite animal, né? E derivados. Para algumas pessoas, a carne vermelha também é importante que seja retirada. Vamos lá. Aumentar o consumo de coco, que é um alimento altamente anti-inflamatório. Quem me conhece por aqui sabe que eu sou a doida do coco. Eu ganho coco de presente, o coco. De tanto que eu gosto. Tomar mais sol, porque você está conectando, né? Uma fonte também. Tomar mais água. Vitamina D, né? Exatamente. Tomar mais água, porque também isso faz parte da alimentação, certo? Porque você tem que fazer esse detox. Em algumas pessoas, o açúcar, tem gente colocando aqui. Álcool também não é legal, você tem que tirar. Para algumas pessoas. Porque o álcool tem glúten, né? O álcool tem glúten. Não causa aquele. Nem todo lugar. Cerveja tem glúten, né? Cerveja tem. O vinho não tem, cachaça não tem. Mas você tem uma toxina ali no seu fígado. Então, você está inflamando mais. E para algumas pessoas, eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito grande ao álcool. Eu abusei disso há tempos atrás. Aí hoje é assim, uma intolerância total. Olha só, é inevitável ver aqui algumas perguntas. Inevitável. E mais que eu estou aqui embaixo. Então, cuidar da alimentação, né? Tirar glúten, leite, derivados, açúcar, álcool, isso é importante, tomar mais sol e água. Segunda coisa, assim, que é fundamental, é cuidar das suas emoções. Ir a fundo nessa questão, principalmente nessa questão relacionada ao medo de engravidar, ao medo do parto e o medo das consequências de uma gestação ou de ter filhos. Trabalhar também a relação com pai e mãe, né? E outras emoções que precisam ser trabalhadas, que a gente fala sobre isso também. E com o marido também, né? Muitas mulheres não têm uma relação boa com o marido sobre... Porque assim, a mulher tem dor na relação, por exemplo. Muitas mulheres acabam relacionamentos por conta disso, porque o marido não entende. Então, quando esse relacionamento não acaba,
e não tem essa compreensão do parceiro, né? A mulher fica aquele tempo todo naquela pressão, naquele negócio de fazer, se for sentir dor, vou fazer mesmo assim porque eu tenho que salvar meu casamento, né? Então, é uma coisa que você está abusando do seu corpo, né? Isso aí, a questão do relacionamento com o marido, e eu falo nas minhas questões, quando a gente está fazendo esses trabalhos terapêuticos, você só atrai um marido que vai trabalhar a sua relação com seu pai. Por isso que é tão importante trabalhar a relação com pai e mãe, que é a base do trabalho emocional, é trabalhar pai e mãe. Porque quando você tem lá um conflito com o pai, ou você tem um conflito da relação com seu pai com sua mãe, né? Algumas questões de pai e sua mãe, vai repercutir porque você vai ficar trazendo parceiros para você que vão refletir seu pai e aí para poder você tratar. Então, é bem isso aí que a gente precisa ir um pouco mais. Não tem como você desviar esses sintomas, entendeu? Só para você ter noção de como isso é importante, toda pessoa que tem, toda menina que tem alteração no colo do útero, NIC1, NIC2, essas alterações de colo, que tem aquelas manchinhas e tal, ela tem problema com o pai porque houve alguma questão de traição do pai em relação à mãe na infância ou na adolescência. É assim, até aqui, para mim, tem chegado 100% dos casos. E também de ver discussão entre pai e mãe dentro de casa, a infância inteira, né, a adolescência, ver aquela briga. A pessoa nem acredita que existe o amor realmente, porque acha que casamento é aquilo, né? Às vezes fica até com medo de casar, de se relacionar com alguém. Então, é realmente uma coisa assim, bem mais profunda do que o que a gente está conversando, muito superficial aqui. Então, como é que eu vou resolver uma questão dessa dando um anticoncepcional? Anticoncepcional inflama mais. Anticoncepcional não deixa você ter fases. Você não tem ciclos com os anticoncepcionais. Cadê a mulher que era cada época uma coisa diferente e você poder usar essa época para você potencializar as suas capacidades, o seu trabalho de acordo com cada época. Hoje eu estou numa fase excelente para estar fazendo live, palestra, seja lá o que for. Por quê? Porque eu estou no meu período fértil, lua cheia, período fértil, entendeu? Então, se você programa aquilo, você vai ter uma produtividade muito melhor, é até financeiramente melhor para você. Porque você está aproveitando aquelas fases de acordo. Isso aí eu ensino bonitinho. O que é que você faz na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase? Entendeu? Como é que você organiza o seu trabalho, suas fases, para você ter um melhor aproveitamento, uma melhor produtividade. Certo? Então, lá. Vanilde, só uma pergunta. Não, só uma pergunta para não fechar o assunto. É sobre a questão do anticoncepcional, porque a endometriose hoje, o modo mais tratável da endometriose hoje que os médicos passam é a utilizar o anticoncepcional ininterrupto para que a mulher não possa menstruar, porque a menstruação é que causa inflamação e todo aquele processo. Uma coisa que eu não acredito, né, porque hoje eu não utilizo nenhum anticoncepcional, depois que eu larguei o anticoncepcional, isso faz acho que uns 5 meses, eu me sinto muito bem, eu não sinto nenhuma dor. E antes eu sentia dores, né, no período menstrual, mesmo fazendo aquela pausa. E para mim você tem 5 meses, eu tenho 5 anos sem, né? É libertador, assim, você não tem que ficar, tem que tomar aquilo dali. Só que assim, como as mulheres, que eu descobri que eu não tenho endometriose, né? Então por isso eu não estou fazendo um tratamento em relação à endometriose. Porém, as mulheres que fazem, né, o tratamento da endometriose hoje, que os especialistas mais indicam é o uso de anticoncepcional ou de Enogeste, né, que é o Alorene ou Pietra, de Enogeste, enfim. Sim. E também a utilização do Dilmirena, que é um absurdo. Eu já comentei aqui com as meninas no meu Instagram. Eu sou a maior tiradora de Mirena daqui de Natal. E eu também, eu divulgo bastante aqui. Gente, não façam isso, não coloquem o Dilmirena. Eu tive todos os sintomas colaterais. Você diz, todos. Eu arranco logo. O que é que acontece? Eu não consigo... vamos supor, eu tenho uma paciente com mancha no rosto, com melasma. Aí eu trato, é muito difícil tratar o melasma, porque tem fatores emocionais, de comportamento, de um monte de coisa. Aí eu não consigo resultado. O que é que eu faço? Maquiagem. Não é não?
Não resolve o problema dela? Só que Sim, se ela quando tira a maquiagem, o problema tá tá lá. lá. Mas enquanto eu tô com a maquiagem, tá resolvido o problema, entendeu? É isso que acontece com os anticoncepcionais. A gente não consigo explicar, eu não consigo ter uma resposta para com o anticoncepcional que resolve tudo, porque fica tudo mascaradinho, tá tudo Você não quieto. sente nada, não sente Não sei. nada, tá ali de boa. Não, tô controlando a endometriose, mas na verdade tá lá ainda O mais, tá problema tá, mascarado. a inflamação tá lá. As causas estão lá. Quando você pega um Dienogeste ou quando você pega um Zoladex da vida, né? Estou querendo me lembrar agora o princípio ativo do Zoladex. Quando você pega ou o Dienogeste ou um Zoladex, GNRH. é um análogo GNRH. do H, mas tem um Isso. nomezinho. E aí, o que acontece? Quando você pega isso, ou quando você pega um Mirena, que é um progestágeno, é um progestágeno. Teve gente que falou em progesterona, que não é progesterona. Progesterona é o que você produz, ela é um progestágeno, é parecido com o seu, mas não é igual. Quando você faz isso, você leva a pessoa a um bloqueio dos ovários, certo? Esse bloqueio desses ovários, da produção dos seus hormônios, vai fazer com que você entre num estado semelhante ao da menopausa. Por isso que algumas meninas sentem fogachos, que são aqueles calores, Eu tomei ressecamento. uma vez e senti tudo. E eu vou Sim, lhe eu tomei dizer, uma dose uma vez. Foi horrível. sabe qual é a pior consequência? A pior consequência? Osteoporose? Osteoporose, problemas cardiovasculares, alteração da localização do cálcio, que começa a ser tirado do osso para ser colocado nas artérias. Ou seja, eu pego uma mulher de 30 anos, 35 anos, e jogo ela para uma situação de um climatério braba, assim, de uma maneira sem ajudar, porque as minhas pacientes de climatério não passam por isso, não. Tá? Eu também trabalho Eu climatério. tinha, eu tinha 18 anos quando eu tomei o Zoladex. Eu era Misericórdia. muito nova, muito. Eu tive a sorte de a segunda dose que eu ia tomar, que o médico passou, tinha um médico lá, um anjo na minha vida, que ele falou assim: não, você não vai tomar isso, não, você é muito nova, isso aqui faz muito mal, causa osteoporose, não sei o quê. Depois que eu vim saber que causava todo esse estrago no Basta meu corpo, né? 6 meses de Zoladex, ou seja, 2 injeções para você ter osteopenia ou osteoporose. Eu já peguei paciente assim. Eu tirei um Dilmirena de uma paciente de 41 anos, com 6 anos de uso, com osteopenia. 41 anos. Então, isso é gravíssimo. Isso é muito grave, porque se ela mantém esse DIU, com 50 anos ela está com osteoporose, quando tirar o DIU, porque ela parou de menstruar, que aí é que vai descambar, essa mulher vai ter uma fratura de fêmur com 60 anos Aí de senti idade. tudo, né, também, né? Porque tava mascarando esse tempo Um todinho. absurdo, um absurdo. Então, não vale a pena. O que é que acontece do ponto de vista hormonal com a endometriose? Você tem um predomínio na produção dos estrogênios em relação à progesterona, certo? Quando é que você menstruou, terminou de menstruar lá, aí seu ovário começa a produzir os hormônios. Que hormônio é que ele está produzindo nessa fase? Ele está produzindo os estrogênios. Aí vai vir uma possível ovulação. Pode ovular ou pode não ovular, que é no caso das meninas dos ovários policísticos. Mas uma mulher que ovula, ela ovulou. Então veio o corpo lúteo, que era onde estava o óvulozinho, saiu e aí ficaram só as células lá. Aí essas células começam a produzir a progesterona. A progesterona é assim, o hormônio primordial da mulher. É aquele que nos faz feminina, é aquele que nos dá o senso de maternidade, é aquele que nos dá conforto, é quem nos faz dormir bem, é quem nos faz cuidar da prole, é quem nos faz estar propensa à reprodução. Então é o hormônio de deixar a mulher legalzinha, sabe? Suavinha, feminina, é a progesterona, que é colocado na ginecologia tradicional como se fosse, até como se fosse ruim, porque confundem progesterona com progestágeno. Então, a progesterona nossa, ela é maravilhosa, ela é quem evita câncer de mama, ela é quem evita câncer de endométrio. É a carência de progesterona que causa absolutamente todos os sintomas relacionados à menstruação. Então, cólica, TPM, aquela irritabilidade, inchaço, a endometriose, todos eles estão relacionados à carência de progesterona. Então, existem fatores, até numa live que eu fiz, numa aula que eu dei na outra segunda-feira, que está lá no YouTube, a gente pode deixar aqui depois para o pessoal assistir.
Mas está lá no meu canal no YouTube. A gente falou e teve uma pergunta muito interessante. Como é que eu faço para produzir progesterona? Volta para aquelas questões que eu falei. Alimentação adequada, respeito aos seus ciclos, o trabalho das emoções. Então, isso aí é quem resolve a produção da progesterona. Aí vem uma pergunta que a gente tem que ter cuidado. Doutora, então assim, eu vou jogar todos os meus tratamentos fora, eu não vou operar nada. Ou então, assim, como uma que veio e me perguntou assim, se o negócio é progesterona, eu vi que tem um site não sei onde que vende progesterona, porque a gente pode usar progesterona Ai, meu bioidêntica. Deus. Então, assim, em consultório, dependendo da situação, a gente faz uma modulação na fase específica com progesterona bioidêntica. Mas tem que saber prescrever, tem que saber a dose, não é tomando. Tem que ir no especialista, gente. Tem que ir no médico. Não Tem que vamos comprar as coisas pela internet, pelo amor de Deus. não, pelo amor de Deus. Então, tem que ir no médico e no médico que saiba prescrever esse tipo de hormônio, certo? Nem todo mundo sabe trabalhar com isso, infelizmente. E aí a menina me perguntou, posso comprar? Eu disse, misericórdia, não compra isso não. Não faz isso, né? Porque você precisa obedecer o ciclo, quando é que você vai usar, todas as questões. E aí, voltando ao que eu disse assim, então eu não opero nunca? Então eu não vou operar, eu vou deixar... Não, minha gente, peraí. Às vezes você tem um endometrioma gigante, você tem um negócio grande lá, que está atrapalhando, que está causando dor, é uma massa já muito... Materializou. Para você pegar aquilo ali e transformar, precisa muito trabalho energético, muito intenso. Então, também não estou fazendo essa proposta, não. Se está grande, se precisa operar, tem obstrução de trompa, tem lá o escambau, vai ter que operar, tá? Mas operou, você não pode deixar para lá. Você tem que reequilibrar, certo? Vou deixar você falar, porque eu falo demais. Não, mas tá ótimo, eu tô adorando. Tem gente perguntando aqui. Tem pergunta pra caramba. Mas essa aqui da Thalia é interessante, ó. Ela falou assim, não estou entendendo. Se eu não tomar anticoncepcional, vai vir a menstruação. Aí vai aumentar os focos, não é? Não necessariamente. Porque você vai estar cuidando da alimentação, vai estar cuidando de outros fatores. Esse físico também é muito importante, né? E fundamental. O exercício, ele modula seus hormônios. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam, que nesse processo, a insulina, ela está completamente implicada. Que é um hormônio, o hormônio que controla o açúcar no sangue, certo? A insulina, ela está alta na maioria das meninas que têm problemas com a menstruação, inclusive com a endometriose. Por isso que você tem que ter cuidado com a alimentação, que não é só tirar o glúten, tem que tirar os carboidratos refinados também. O que acontece com uma pessoa que está tomando o anticoncepcional de forma contínua? Ela não tem nenhum desses cuidados. Porque simplesmente ela não está sentindo absolutamente nada. Tá mascarada ali, tô de boa. Bloqueada, eu tô resolvido o meu problema. Não tô tomando remédio, que danado mais é que eu vou fazer? E aí, o processo inflamatório mantém e até acentua, porque você está usando anticoncepcional, né? E além dos riscos é que você está submetido com anticoncepcional. Eu tenho paciente com 20 e poucos anos com AVC isquêmico, AVC, por causa de anticoncepcional. Outra com trombose na perna. Trombose é mais comum do que... Mas AVC, uma menina com 20 e poucos anos, entendeu? Então, isso aí é muito grave. Então, assim, se você não tomar um anticoncepcional, tô vendo aqui, a menstruação vai vir, sim, e que ela venha com facilidade, alegria e glória. Tem que aprender a lidar com ela, aprender como é que se menstrua bem. Aí, não necessariamente vai aumentar os focos, porque você precisa trabalhar essas outras questões. Quando você trabalhar, aqui tem uma figurinha, eu não vou dizer o nome dela, mas ela tem uma figurinha que é minha paciente e a gente faz todos esses processos com ela. Ela tem uma endometriose, já foi operada e tudo, mas o processo com ela é totalmente diferente. Ela está sem anticoncepcional já tem um bom tempo aí, né? Vamos subir para pegar as perguntas desde o início? Deixa eu pegar só um gancho, não, só um gancho da trombose, que é uma pergunta que eu tinha separado aqui, né? Porque muitas meninas vêm falar comigo dizendo que não faz tratamento anticoncepcional porque risco de ter trombose, né? Tem histórico na família e tudo. Então elas ficam bem perdidas, né? Como
como tratar a endometriose sem o uso anticoncepcional. Mas isso é uma coisa que você já falou aqui, a gente já comentou, né, no começo, cuidar da alimentação, exercício físico, é o que eu sempre venho rebatendo aqui com as meninas também. É preciso saber, precisa ter antecedente familiar para ter essas tromboses não, viu, gente? Não precisa ter antecedente familiar para ter isso, não. Existem pessoas que não podem nem cheirar, que elas têm umas alterações genéticas, se faz o teste para saber que ela não pode nem cheirar o anticoncepcional, porque realmente ela tem uma alteração genética que bateu valendo. Mas para outras, não necessariamente você vai ter que tomar muito tempo, nem que tenha alteração. Não, ela vai acontecer, tá bom? Posso começar aqui nas perguntas? Eu subi aqui para ver algumas interessantes. A portadora de endometriose tem deficiência de potássio e outros minerais. Em algumas situações, na maioria das vezes, nós todos temos carência de vários minerais e vitaminas, porque a nossa alimentação é muito carente, nosso solo é muito carente. Então, muitas vezes a gente tem que suplementar. Se você, junto com essa endometriose, você tem, por exemplo, um hipotireoidismo, aí é que lascou tudo mesmo, porque aí você precisa botar essa tireoide para funcionar. E uma das formas é você... Só chegando o WhatsApp aqui. E uma das formas de você cuidar dessa tireoide é suplementar magnésio, selênio, zinco. Mas para quem tem cólica, o magnésio, então, ele é muito importante. Então, suplementação com magnésio, potássio também, mas você tem que ter cuidado com a suplementação de potássio, não é assim à torta e à direito. Mas você, por exemplo, onde é que você consegue isso? Come sal rosa. Usa sal rosa na sua alimentação, certo? Que aí você mais saudável, né, também. E isso você vai ter uma boa suplementação de potássio. O magnésio ele pode ser tomado com menos preocupação, tá? Mas você pode. Fui diagnosticada com endometriose há 7 anos. Na minha cesárea, tive que tirar metade de um ovário devido à endometriose. Então vamos cuidar disso aí para não perder ele todo. Onde é seu consultório? Tem gente perguntando onde é seu consultório. Em Natal. Lá no... Que é pertinho, né? Se bem que você tem audiência em todo canto, né? Gisele, no Brasil todinho. Né? Mas é de Fortaleza, mas é do Brasil todinho aqui. Eu atendo de todo Natal. canto. No meu perfil tem um link lá com contato para tudo, né? Para vários contatos. É um link lá, uma arvorezinha de links que tem outros contatos. Tinha um regulamento. Tem Lidiana. A tricina, mas voltaram aí atrás. Olha aqui, Daniela. Foi? Beijo, Daniela. Tá aqui, Ransat Atelier, minha paciente. Endometriose é meu karma. Isso é uma coisa muito interessante, se você levar em consideração que todos os sintomas, eles trazem para você uma reflexão. Todas as vezes que você tiver uma dor, que você tiver qualquer sintoma que seja, você tem que perguntar para o seu corpo, o que é que você quer me falar? O que é que você quer dizer para mim? Você marcando a hora, Eu nem sei, porque quando dá 1 hora, o Instagram fecha a gente, hein? Mas eu tô de olho aqui. Falta 20 minutos. Tá. Todo sintoma, ele é um chamado do seu corpo para o seu processo evolutivo. O que é que você tem que aprender com aquilo? Principalmente quando você tem alguma coisa que é muito específica e que lhe causa muito transtorno, muita dor. Porque são questões emocionais, vivenciais muito profundas, que você precisa olhar. Então, se a endometriose é o seu karma, e pode ser, sim, uma coisa que você trouxe para você, que você gerou, e não entenda karma com coisa de culpa, porque o pessoal traz muito a ideia de culpa com karma, porque se trouxer culpa, aí lascou tudo, porque a culpa também está no 2º chakra, certo? Aí lascou tudo, você vai ter outros sintomas, vai começar a aparecer herpes e tal, que está muito relacionado à culpa. Mas é sempre isso. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu tenho para aprender com isso? Qual é a importância disso no meu processo de evolução? Porque a gente veio para a Terra para evoluir. A gente não veio a passeio. A gente veio para sair daqui melhor do que o que chegou. E o nosso corpo é esse guia, é uma bússola. Cada sintoma está lhe dizendo, é por aqui, olha para isso. Você precisa olhar para esse aspecto da sua vida para poder você se melhorar. E se você não leva isso em consideração, aquela doença vai ficar por muito tempo, tá? Então é para olhar.
Eu tô aqui subindo. Ótica Gerlane falou comigo hoje. Falou, deve ter sido com você, hein? Não Tô sei se foi vendo. comigo ou com... Hoje, com muitas dores, Débora. Pergunta... Existem também algumas outras coisas, alguns cuidados naturais que você pode ter no período que você está com dor, certo? Nem tudo é anti-inflamatório, nem tudo é analgésico. Existem alternativas também para quando você ainda tem sintomas. Porque qual é a ideia? A minha ideia é você ficar de um modo tal, você se recuperar, você se reequilibrar de modo que você não tenha sintomas, certo? Então, você não é para ter dor. Menstruação não tem que ter dor. Eva tá lá, por causa de Eva, a gente tá assistindo dor todos os meses. A pobre da Eva não tem culpa de nada disso. Sempre leva a culpa. Se você vai ser castigada, condenada a sangrar todos os meses e doer. Isso tem questões religiosas muito fortes implicadas nisso também, tá? E aí, a gente pode ter, antes de chegar nesse estágio de, de, de não ter sintomas, a gente tem outros recursos. A gente tem óleos essenciais, tanto para uso tópico quanto para inalação. A gente tem chás, né? Antes de chegar nos anti-inflamatórios, massagens. Existem massagens. A terapia tântrica, ela é fantástica. A massagem tântrica, que é colocada como se fosse algo só erótico, lá pela sacanagem. Só vou ali dar uma gozada de meia hora. Não é só isso. É também uma gozada de meia hora. Mas o que é importante é o quanto de energia você mobiliza naquilo. Certo? Então, algumas massagens, o pessoal da Ayurveda consegue fazer umas massagens muito legais. Acupuntura. A acupuntura é fantástica para isso, tá? E outras técnicas terapêuticas. Ah, a Gerlane está me dizendo aqui que falou que foi comigo. Gerlane, tá. Verdade. É porque estava assim, ótica e tal. Verdade. Desde a adolescência que sofro com isso, mas infelizmente só agora que fui diagnosticada. Pois é. Às vezes, porque o que acontece? Diagnosticar endometriose é muito difícil, gente. É um diagnóstico difícil, porque tem mulheres que têm lesões muito pequenas e que no ultrassom não vê, sabe? Na ressonância não vai. Quando você está lá no início, ela pode ter lesões pequenas com muitos sintomas, para você ver que a dor não é necessariamente física. E tem mulheres que têm lesões enormes, que no ultrassom comum você vê e que não necessariamente estão sofrendo com dor. São assintomáticas, né, que chamam? Exato, são assintomáticas. E às vezes essas que são extremamente sintomáticas, elas não têm uma imagem que aí você possa diagnosticar. Você faz lá o exame, mas você não vê. Então você não tem que esperar que tenha alteração de ter um endometrioma lá ou de uma adenomiose para poder evitar que aquilo aconteça, né? Começou a sentir dor, você tem uma amiga, você tem uma filha até que sente dor para menstruar, a gente tem que trabalhar essas questões ali, para evitar que ela vá terminar numa lesão, certo? Então tem que reequilibrar essa pessoa, é sempre isso, trazer para equilíbrio. Desde o começo, né? Desde a raiz, pegar na raiz para não florescer. Se a gente pode pegar na raiz e tratar o problema que a gente precisa realmente tratar, ao invés de botar uma planta lá que é uma erva daninha, a gente plantar uma roseira, a coisa mais linda, né? Mas se já floresceu outra coisa, a gente pode, reequilibrar para poder chegar num estágio melhor. Certo? Tenho muita incompatibilidade com a progesterona. Será que a minha única opção é a cirurgia? Já marquei. O que acontece? Provavelmente você tem incompatibilidade com progestagem. Não é com a progesterona. Com a progesterona, eu posso lhe dizer que você vai ter a maior compatibilidade. Eu tenho um paciente, por exemplo, no climatério, que tem a fase de usar a progesterona, que não quer deixar. Não, você tem que parar para usar os estrogênios. Não, deixo nada. Não quero, vai ter. Não posso deixar. Duvido que seja. Agora, se você tem lesão, como eu falei, se tem lesão grande, se já tem obstrução, se você tem outras coisas, materializou, tá grande, aí vai para a cirurgia, depois você equilibra alimentação, trabalhos emocionais. Se você encontrar um médico que trabalhe com hormônios bioidênticos, também em algumas necessidades,
usa os hormônios bioidênticos, aí usar a progesterona na fase adequada, na dose adequada. Tá aqui, ó, super interessado nos métodos naturais. Naturais ou fisiológicos, certo? Nem tudo é tão natural assim, mas pode ser fisiológico, como os hormônios bioidênticos, que são a molécula exatamente igual à sua. Não tem, dentro do corpo ela funciona exatamente igual. Não faz, você bota no microscópio eletrônico a progesterona humana e bota a bioidêntica. Aí elas são exatamente iguais, não faz diferença. Então não vai dar problema. Eu tô indo aqui, viu? Sofro desde os 13 anos. Fiz 3 vídeos e uso Dilmirena. Porém, nada resolveu. Tira esse negócio. Tira esse Mirena. Somos do time contra a Dilmirena, né? Então, tire o Dilmirena. O pessoal fala assim, você é doida. O pessoal do laboratório vai cair de pau em cima de você. Eu disse, eu quero que ele prove que trata de verdade. Se ele vier me processar, por exemplo, a galera do Dil, né? Eles não me visitam mais. Sabe que não vai dar certo? Não adianta. O pessoal do anticoncepcional e tal, tem um amigo que ele é representante. Aí quando ele faz assim, teve uma vez que ele me convidou para um jantar. Eu queria ele chamar para um jantar. Eu disse, pra quê? Tu sabe que eu não prescrevo anticoncepcional. Aí ele fez, não, a gente vai falar de outra coisa, umas vitaminas. Mentira, quando eu cheguei lá foi falar de anticoncepcional, velho. Os outros não me visitam. Nenhum. Tem uma gestação só por conta da endometriose e digo que não tem cura. Luciana, como foi essa gestação? Como foi teu parto? Qual é a tua visão do que acontece com a mulher quando ela engravida? Vou dar um exemplo de uma questão. Você tem lá na sua infância uma história de que quando sua mãe engravidou, seu pai não quis, ou sua mãe ou qualquer outra mulher, tá certo? Quando ela engravidou, o marido não quis mais saber dela e aí traiu. Entendeu? Ou então, fulana era uma mulher de uma vida profissional assim fantástica, ela era uma mulher de sucesso e aí deixou a profissão por causa dos filhos. Ai, Deus me livre disso acontecer, porque minha profissão está acima de tudo. Entendeu? Conheci uma há pouco tempo. Ai, mulher, com a vida corrida que eu tenho, eu não posso engravidar de jeito nenhum. Meu marido quer, mas eu não posso engravidar de jeito nenhum. Eu morro de medo. Eu estou começando a me preparar, mas eu tenho uma vida muito corrida. Ó, 2 fatores. Ela tem crenças a respeito do que o filho faz na profissão dela. Ela não respeita os ciclos dela, porque ela está trabalhando de uma maneira inadequada, né? Não é máquina. Então, quando eu fui conversar com umas questões com ela, ela disse, nossa, tá tudo aí mesmo, essa questão emocional. Só abrir um gancho, falta 10 minutos só. Tá. E quando todas as irmãs têm, é genético, somos 4 mulheres, irmãs, e todas têm as mesmas crenças em relação à gestação. Pode ser um padrão. Ainda mais criadas juntas, né? Pode ser alguma coisa em relação com o pai, com a mãe, né? Também. Com a mãe, com as tias, com não sei quem, a maneira como nasceram, como era a visão dessa família. Pode ter muito a ver com o padrão familiar. Uma das coisas que é importante é a pessoa fazer uma constelação familiar, por exemplo, para saber. Mas tem uma meditação fantástica que seria muito boa, mas não vai dar tempo da gente fazer, não. Fica para outro dia, tá? Tomo a Lurene há 2 anos e quero parar. Já não aguento mais o cansaço, as dores, engordar e não melhorar. Você está no climatério, né? Tá como se tivesse uma mulher depois da menopausa. É isso mesmo, assim. O negócio é ruim mesmo. Eu não prescrevo, não. E tiro. Mas eu não vou dizer aqui para vocês, meninas, joguem fora esse negócio, se eu não vou cuidar de vocês pessoalmente, né? Mas, por exemplo, tem que ter acompanhamento. Do programa, e a gente tem que falar desse programa ainda. Vamos lá. Tenho que engravidar, não consigo. A Lurene vai deixar. Não posso tomar remédio porque eu tenho um fígado sensível. Então tenho que suportar a dor. Não tem que suportar a dor. JPVSG. Não tem que suportar a dor. Tem que evitá-la. Quais são os tratamentos saudáveis? Não gosto de tomar remédio. Vamos já falar de uma maneira de você tratar. Porque aí também eu vou te contar. A administração sempre vem. Não dá para ler tudo, porque já está encerrando nosso tempo. A gente traz essa ideia de um tratamento mais saudável ou um tratamento mais fisiológico e natural, e aí pode ficar uma coisa muito vaga em relação a isso. Como é que eu vou fazer isso, né? Preste atenção que grande parte do tratamento não depende do médico. Ele é independente se você está usando anticoncepcional, se você está usando hormônio bioidêntico, se você está fazendo cirurgia, a principal parte do tratamento é com você.
não é com o médico. Então, ela pode ser feita aí. A responsabilidade é sua. E também o poder sobre o seu corpo é seu. Então, para ajudar essas mulheres que têm tanto esses problemas de endometriose, quanto com outras questões de menstruação, cólica, TPM. Eu descobri que TPM é tapa e porrada em marido. Ou tapa e porrada em menino. E aí você tem problemas com isso. Então, para ajudar essas mulheres a encontrarem o caminho delas e fazerem do dia a dia, ir lá na causa, eu criei um programa, né? Então, não vou deixar todo mundo assim, você fala como é, mas como é que eu vou fazer? Você vai fazer. Então, existe um programa, que é o programa Ginecologia Vibracional, que é um programa totalmente online, que são 8 módulos de aulas ao vivo comigo, toda semana. A primeira aula já vai ser segunda-feira agora. Já tá assim em cima, né? Segunda-feira agora vai ser primeira aula, a gente vai entender como é que o corpo funciona, o que é que ele precisa, quais são as características dele. Aí a gente vai para as questões práticas. Alimentação específica, o que é que a gente tem o que é que vai comer, o que é que tem que tirar, como é que a gente come certo, como é que a gente escolhe o alimento, porque às vezes a gente conta na comida as emoções. Como é que a gente vai trabalhar essas emoções relacionadas à alimentação? Eu sei que eu não posso comer pão, mas eu vou lá e me acabo no pão, né? Então a gente vai trabalhar isso e a gente vai ter pelo menos uns 3 módulos falando sobre como trabalhar rotina, emoções, tá? As conexões para você se manter bem, e um módulo só de endometriose. Tem um módulo lá que a gente vai falar de contracepção, endometriose, como é que lida com isso. Muito mais do que isso aqui que a gente viu, coisas muito mais específicas, né, sobre a endometriose. A gente falou muita coisa, que já tem muita dica, que já dá para ir mudando muita coisa na vida. Então, esse programa começa na próxima segunda-feira e ele todo online, né? Como eu falei, ainda tem alguns bônus, tem alguns terapeutas ensinando algumas técnicas, tem formulinhas naturais para você lidar com a menstruação, né? Lidar com as dores enquanto elas existem. Então, é um programa muito lindo que foi feito com essa necessidade. Né? Gisele até já andou dando uma olhada lá, umas curiadas. Já, né? achei incrível, gente, sério mesmo. E assim que terminar a live, eu vou deixar o link do programa da doutora Ivonilde, tá? Na bio lá, para vocês darem uma olhada também. Eu achei incrível, assim. E a gente tem uma surpresinha também para vocês. A doutora Ivonilde nos concedeu 20% de desconto para quem quiser adquirir o curso, tá? É só você clicar lá na bio, você vai entrar na página. Quando você apertar para clicar que quero mudar a minha vida, né? De forma saudável, só você colocar foco na endometriose lá com desconto, que aí já é aplicado automaticamente o desconto de 20%, tá? E eu espero que a gente tenha trago mais luz para você, né? Que estava atrás de um tratamento mais natural. E a doutora Ivonilde falou bem mais do que eu pensava que a gente ia conversar aqui. Foi bem produtivo mesmo. E eu agradeço a você, Ivonilde, por estar aqui com a gente. Vezes, hein? A gente pode fazer outras vezes. Eu queria só falar, porque eu acredito que a hora está corrida mesmo, só falar uma questão. Só vendo que esse cupom, como ele é uma coisa que a gente criou por causa dessa live, né? Desse nosso contato, dessa nossa conversa, ele só vai durar 24 horas. É o tempo que a live está no ar. Então, assim, não vai dar para ficar muito tempo, ele não vai correr muito tempo. E tem que correr porque segunda-feira já vai ser a primeira aula. Então, a gente não tem... Quem quiser o programa, vai lá. Saiu aqui agora, entrou lá na bio, olhou, assistiu ao vídeo lá, eu falando da minha história e tudo. Lê tudo bonitinho. É lindo o vídeo, gente, lindo. Me emocionei assistindo o vídeo. Eu me emociono toda a vida, sabia? O vídeo é meu, mas eu sempre me emociono assistindo aquele vídeo. É lindo. E aí, enfim, gente, eu vou deixar salvo, viu, aqui a live, 24 horas. É o tempo que também vai durar o cupom, tá? Tinha muita gente pedindo, eu vou conseguir ver a live ao vivo, mas eu vou deixar salvo, tá? Pra quem tá chegando agora, também tem gente chegando agora, eu vou deixar salvo pra você assistir depois, tá? Falta 2 minutos, então a gente vai se despedir aqui, né? Agradeço, né, a sua disponibilidade. É uma pena que a gente não consiga responder a todo mundo, mas isso deixa um gancho para a gente fazer uma próxima live em outro dia. Exatamente. Deixa um gancho para outras e a gente tem muito o que conversar, tá?
Quem quiser ir lá também no direct, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo tudo, tá certo? E aí a gente vai trocando figurinhas e foi muito bom, que coisa boa. Foi ótimo. Obrigada, Ivanilde. Eu que Tchau, agradeço. gente. Tchau.